Olá, meu povo! Olá, saudadista, tudo bem? Você sabe quem foi Clara Nunes? Uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos? Se você não sabe, eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui. E se você sabe quem é, mas não conhece a história, eu vou dar algumas pinceladas de quem foi Clara Nunes. Clara Nunes chamava-se de batismo Clara Francisca Gonçalves. Nasceu na cidade de Paraupaba, em Minas Gerais, no dia 12 de agosto de 1942. Clara Nunes era filha do senhor Manuel Pereira de Araújo, um violeiro, mas marceneiro, conhecido por Mané Serrador, que ela perdeu aos 2 anos de vida, quando ele foi atropelado. E de Amélia Gonçalves Nunes, que depois da morte do marido, desenvolveu depressão e morreu de câncer quando Clara Nunes tinha apenas 6 anos de idade. Como Clara Nunes era a mais nova de 7 filhos, ela foi criada na sequência pela irmã Maria e pelo irmão José. E essa era uma família muito humilde. Clara, criada pelo irmão e pela irmã, começou a cantar no coro da igreja, e já se destacava ali. O que Clara fazia? Ela cantava ladainhas nas quermesses, nas missas, eh, e gostava, passou a gostar do que fazia, sem saber direito ainda o que era ser uma cantora. É importante dizer também que ela cantava nas aulas de catecismo e cantava em latim. A partir dessa descoberta, ela cresceu lá em Paraupaba, ouvindo as cantoras do rádio, cantoras como Elisete Cardoso, Ângela Maria, Carmen Costa e principalmente Dalva de Oliveira, que era uma das que ela mais gostava. Aos 10 anos de idade, Clara Nunes participou de um concurso realizado na sua cidade e venceu, cantando a música Recuerdos de Ipacaraí. Numa noite linda, nos encontramos junto ao Lago Azul de Ipacaraí. Como a família, como eu disse, era muito humilde, ela tinha que trabalhar e ela, curiosamente, foi trabalhar na mesma tecelagem em que seu pai havia trabalhado. Ela precisou trabalhar para ajudar no sustento da família e foi a conseguir um emprego nessa tecelagem ainda muito menina. Mas uma tragédia ocorrida em sua cidade fez com que Clara Nunes tivesse que sair às pressas de Paraupaba e morar no Rio de Janeiro, perdão, em Belo Horizonte, ela mudou para Belo Horizonte, onde foi morar com um irmão, outro irmão e outra irmã que moravam na casa da tia. Mas afinal, por que que ela teve que sair às pressas lá de Paraupaba? Acontece que ela tinha um namorado, rompeu esse namoro, e este namorado, então, começou a difamar Clara Nunes. Um dos seus irmãos, José, para limpar a honra de Clara Nunes, matou, assassinou esse namorado e ficou anos foragido. Esse irmão que cometeu o assassinato para limpar a honra de Clara Nunes, só reapareceu anos depois, quando Clara Nunes já era uma cantora famosa, e assim ela pôde ajudá-lo a enfrentar os problemas da justiça com mais dignidade. Em Belo Horizonte, porém, Clara Nunes teve que continuar trabalhando como tecelã, enquanto estudava à noite para se tornar professora, que era o sonho dela na ocasião. Entretanto, nos finais de semana, frequentando a igreja, ela continuava participando dos ensaios do coral da igreja, cantando em quermesse, cantando em missas, cantando em festas na igreja. Com o tempo, porém, Clara Nunes percebeu que o catolicismo não era seu caminho. Ela se afastou do catolicismo, se aproximou do espiritismo através da doutrina de Kardec, participando de mesas brancas, e com o tempo, com mais tempo ainda, ela conheceu as religiões africanas. Ainda em Belo Horizonte,
Clara Nunes conheceu Aurino Araújo. Aurino Araújo é irmão do cantor Eduardo Araújo, conhecido cantor Eduardo Araújo, e Aurino, aos poucos, foi apresentando a Clara para o meio artístico. A Clara se encantou, evidentemente. Clara e Aurino tornaram-se namorados e namoraram durante 10 anos. O namoro só terminou porque ela descobriu uma traição de Aurino e assim encerrou o namoro. Mas assim, mesmo assim o namoro ficou 10 anos e Aurino foi muito importante na trajetória de Clara Nunes. Foi ele que a inscreveu em alguns programas, ainda em Belo Horizonte. Também, também inscreveu ela em alguns concursos de música, levou alguns programas. Clara começou a cantar na Rádio Inconfidência Mineira por interferência de Aurino e se tornou, foi crescendo e se tornou, foi considerada durante 3 anos consecutivos a melhor cantora mineira. Veja só como são as coisas. Ela foi crooner em bares, restaurantes, boates, e chegou a cantar tendo Milton Nascimento como seu baixista. Estamos em Belo Horizonte. Na sequência, foi convidada a ter um programa na TV Itacolomi, o Clara Nunes Apresenta. Com o término com Aurino, foi para o Rio de Janeiro, por sugestão dele mesmo, que ele disse que Belo Horizonte estava ficando pequeno para ela e se ela quisesse sucesso, se ela quisesse é, trilhar o caminho da fama, o caminho do sucesso, ela teria que ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Clara Nunes optou pelo Rio de Janeiro porque tinha parentes no Rio. Clara não havia completado, então, ainda 25 anos. Mas no Rio de Janeiro, participou de programas como Hebe Camargo, do Ayrton Rodrigues, da Lolita Rodrigues, programas do Chacrinha, programas do José Messias, e começou a se destacar. Mas a curiosidade é que Clara Nunes cantava até então bolero. Vale lembrar que ela se destacou e fez muito sucesso como uma cantora de samba. Gravou um disco no Odeon, que foi, na verdade, a única gravadora em toda a sua curta carreira. Fez turnês pela Europa, por Angola, enfim. Surgiu o fenômeno Clara Nunes. Clara Nunes conheceu o samba através da aproximação com as religiões africanas. Ela conheceu o samba e fez um disco de samba e foi um estouro. A partir de então, ela se tornou uma unanimidade nacional, abrindo inclusive portas para que outras sambistas de igual talento surgissem, casos de Alcione e de Bete Carvalho. Mas por que Clara Francisca Gonçalves usou o nome artístico de Clara Nunes? Para homenagear a mãe, que chamava-se, como eu disse, Amélia Gonçalves Nunes. Ela mesma escolheu o nome artístico dela. Isso, claro, ainda em Minas Gerais, quando começou a participar dos concursos da Rádio Confidência, quando ela foi fazer o programa Clara Nunes na TV Itacolomi. A partir dessa aproximação com as religiões espíritas, ela se tornou pesquisadora da música brasileira, dos ritmos brasileiros, do folclore brasileiro, e passou a ser uma conhecedora profunda das músicas, das danças, das tradições africanas, quando se converteu à Umbanda, religião que foi a sua religião até o fim da vida. Foi quando ela passou a trazer para as suas apresentações toda a cultura
africana, na vestimenta, na dança, até na forma de cantar, de se expressar. No Rio de Janeiro, depois do samba, Clara Nunes se apaixonou pela Portela e foi a cantora brasileira que mais gravou músicas dos compositores da escola de samba. Clara Nunes quebrou paradigmas. Ela foi a primeira cantora brasileira a atingir a vendagem de 100 mil discos num álbum. O paradigma era de que cantoras não eram boas vendedoras. Clara Nunes vendeu na sua carreira 4 milhões e 400 mil discos. Se isso não é vender bem, eu não sei o que é. A conceituada revista Rolling Stones de música deu o título para Clara Nunes de nona voz brasileira. Ela está também por essa revista, ela é considerada, perdão, ela é considerada uma das 100 maiores artistas brasileiras. Não é pouca coisa, hein, gente? No Rio de Janeiro, conheceu, depois do samba, grandes artistas, como Martinho da Vila, como João Nogueira, um dos seus grandes parceiros, e o letrista Paulo César Pinheiro, com quem se casou, adotando o nome civil de Clara Francisca Gonçalves Pereira. Cantora das melhores e compositora das boas, Clara Nunes teve um aborto espontâneo e, a partir de então, não pôde mais ter filhos porque teve que fazer uma estectomia. Tirou útero, tirou ovário. Isso certamente era uma frustração que Clara Nunes carregava. Infelizmente, Clara Nunes morreu muito jovem, ainda aos 40 anos, no Rio de Janeiro, no dia 2 de abril de 1983. Ela estava se submetendo a uma cirurgia nas varizes e uma alergia a um dos ingredientes, a um dos medicamentos da anestesia. Clara Nunes teve um choque anafilático, ficou 20 e poucos dias internada e morreu devido a uma parada cardíaca. Clara Nunes, entretanto, deixou um legado maravilhoso. E é, sim, uma das maiores cantoras que esse país já produziu. Agora você sabe quem é, quem foi e quem será para sempre Clara Nunes.